14 horas e 7 minutos na segunda-feira, dia 17 de outubro de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Na verdade, o Salutes foi criado em junho de 2009 com o intuito exatamente de fazer isso, trazer o público em geral os grandes benefícios da acupuntura, da medicina tibetana, da medicina chinesa, enfim, das medicinas ancestrais que devem ser resgatadas na atualidade ao lado de outras medicinas ancestrais, como a medicina ayurvédica, e também trazer as técnicas naturais, como a homeopatia, fitoterapia, e unir tudo isso ao que há de mais moderno na área da saúde hoje, na área da saúde também da qualidade de vida, chamada qualidade de vida. Para isso, tratamos de assuntos como a biorressonância, a física quântica aplicada à saúde, a biofotônica, etc. Aqui no nosso programa nós entendemos que a qualidade de vida equivale não a só ter saúde física, mas também emocional e mental, ou seja, esses dois grandes pilares, as duas colunas da psique humana, tão bem representadas pelos aspectos anímicos, registrados no próprio cérebro com seus dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Entendemos que para se obter qualidade de vida, deve-se conhecer e explorar os nossos potenciais, tanto os adormecidos, como incentivar e ampliar o que já conhecemos e começamos, e já colocá-los em prática. Também é preciso ter coragem para, como um lume, uma lanterna, um foguinho, investigar e descobrir também nosso lado sombrio, que todos nós temos, e que o brilhante, e um dos meus professores na vida, o psicanalista austríaco Carl Gustav Jung, chamava de sombra. Todos nós a temos. Em alguns é mais escondida, em outros mais evidente. E por incrível que possa parecer tudo isso, sempre é mais fácil lidar com as pessoas que apresentam esta sombra mais facilmente. Aliás, desconfie sempre daqueles que se julgam ou querem se mostrar sempre perfeitos. Aí, como se diz popularmente, é onde mora o perigo. É por isso que precisamos sempre investigar a sombra e paulatinamente iluminá-la para que possamos crescer juntos com ela. Olhada assim, a sombra, esse aspecto sombrio, entre aspas, aspecto negativo, sempre será um grande aliado, um verdadeiro professor para que possamos realizar nosso verdadeiro caminho do herói. Aquele que envolve os majestosos 12 trabalhos de Hércules, um personagem mitológico, mas a gente sabe que a mitologia não é a história da carrochinha, não é uma história de mentirinha, não é historinha para a criança dormir. A mitologia tem a ver com os aspectos psicológicos da humanidade e também de cada um de nós. É um aspecto vivo que vive e intensifica cada interior humano, a quem devemos nos igualar, a Hércules, para nos tornarmos capazes de enfrentar nossas vicissitudes dos tempos modernos. E para isso é preciso, no mínimo, a saúde física, que deve expressar-se também na saúde mental e emocional. Infelizmente, nem sempre na proporção ideal. Às vezes tem pessoas que são saudáveis do ponto de vista mental, mas imaturas e doentes do ponto de vista emocional. Tem pessoas que têm um equilíbrio emocional, mas sofrem de patologias e distúrbios mentais. Tem gente que tem um corpo físico maravilhoso, mas a cabeça não funciona, não acompanha, as emoções são turvas, são complicadas. E cada um tem um determinado momento da sua própria vida, alguns desequilíbrios, isso faz parte da evolução de toda a humanidade. E nós, como terapeutas, temos que ajudar essas pessoas a se reequilibrarem. Por isso, esta aqui é a nossa meta aqui no Salutes. E para tanto, entrevistamos sempre profissionais da área de ponta da área da saúde, de modo a divulgar tanto as medicinas ancestrais, como disse, mas também as técnicas de ponta para a manutenção da saúde e, sobretudo, da realização do homem. Este é o Salutes, um programa em ressonância com a vida.
A Salutis tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, uma técnica hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico por intermédio de equipamentos especiais, produtos e ciclos de capacitação em biorressonâncias. Interessados podem visitar o site, o Iago Schneider Matsumoto, que está no Twitter, acabou de colocar aqui o nosso GC. Peço para repetir, o site da Quantum Bio é www.quantumbio.com.br ou ligar aqui em São Paulo para esse telefone, o 5594-7736. 5594-7736, que aliás é um dos telefones de uma das clínicas que eu tenho em São Paulo, na Santa Cruz e na Estação Sumaré. Esse telefone é da Estação Santa Cruz. Pois bem, o programa de hoje, para fazer esse programa de hoje, retomando depois de um período fora dos programas ao vivo, eu fiz uma pequena enquete no Facebook, na minha página Além de Agulhas, e eu coloquei 5 temas, entre o que mais teve votos foi o terapia ortobiomolecular. Mas em breve nós vamos falar sobre este tema. Eu resolvi pular para um outro assunto ligado à acupuntura, sabores dos alimentos e sentimentos e pensamentos, porque muitas pessoas, colegas profissionais, colegas de outras profissões, me perguntavam sobre inbox no Facebook sobre esse tema. Então, por conta disso, eu resolvi deixar o tema da ortobiomolecular, da terapia ortobiomolecular, para um programa próximo, em breve. Em breve nós vamos tratar desse assunto e hoje então nós vamos falar de acupuntura, sabores e emoções. E como tratar tudo isso com a acupuntura e alimentos, os sabores dos alimentos. As pessoas que quiserem participar do programa de hoje, tiverem dúvida, eu estou ao vivo aqui na UTV e conectado na minha página do Facebook, baldan.joãocarlos, né? Facebook baldan.joãocarlos, tem uma chamada lá que eu estou aqui no estúdio, vocês podem fazer comentários, críticas, sugestões ou perguntas. Então vamos lá, vamos começar com o assunto acupuntura, sabores e emoções. Peço para o Iago então colocar nosso computador no ar. Esse é o título do nosso programa de hoje. E aqui tem uma breve apresentação de quem eu sou. Sou acupunturista pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Fui diretor e professor do curso de formação em acupuntura. Tenho um curso de pós-graduação Lato Sensu em acupuntura. Especialista em psicopatologia pela USP. Estou graduando, uma pós-graduação também em biorressonância aplicada à saúde, promovido pela Quantum Bio, um curso maravilhoso, um curso de pós-graduação. Trabalho com terapia floral, me formei recentemente em terapia neural, um curso também maravilhoso, divisor de águas, um divisor de águas na minha carreira, que a gente trabalha com a terapia neural, realmente maravilhoso. Massoterapia, tratamento quântico e também EFT. Bom, o que é a acupuntura? A acupuntura começou na China, a gente tem registros, Começou muito antes disso. Os registros mais antigos que a gente tem acesso, o fato é o acesso que nós temos do conhecimento da medicina chinesa, datam de 5.000 anos. Significa que ela é anterior a isso, mas os primeiros registros datam de 5.000 anos dessa civilização que era considerada o centro do mundo. Se a gente for levar em consideração o que significa isso, quer dizer, o centro do mundo da China era durante a civilização Atlântida, era outro continente, para quem acredita. Nesse caso, eu acredito que houve essa civilização, sim, e inclusive a medicina tradicional chinesa deve ser um fiapo, deve ser algo que veio da civilização atlântica e que chegou até os tempos modernos, Porque não há nenhum tipo de comprovação científica. As pessoas falam, a acupuntura agora é científica. Não, o conhecimento da acupuntura e a eficácia da acupuntura precede a ciência. A ciência está comprovando que ela funciona, mas ela não tem uma base científica. Não é uma medicação desenvolvida a partir da ciência. Não é algo que foi desenvolvido a partir da prática de observação e de regra de que isso, repetindo assim funciona. Não, ao contrário, ela já existia e a ciência está, de fato, comprovando a sua eficácia e eficiência. Muito bem, o que entendemos aqui por saúde? Estar conectado com essa moça que está aqui agora, com os pés no chão,
e dispostas a atingir o céu, né? Eu gosto muito dessa foto porque é exatamente isso, é o Yin e o Yang. O Yin na terra e o Yang no céu, que é a saúde, ao contrário de desequilíbrios físicos, emocionais ou mentais, que é esta figura que representa a própria doença. O que tem a ver os sabores dos alimentos ou os alimentos com essa questão da saúde? Já dizia Hipócrates, o pai da medicina ocidental, faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, a partir disso, a medicina chinesa fala não só dos alimentos, não fala da nutrição como um todo, não é uma ciência nutricional, mas ela fala assim de sabores, órgãos, vísceras e emoções. Tem um aspecto de interpretação, órgão, vísceras, emoções e com o sabor dos alimentos que dá para ajudar muito nossos pacientes em todas as consultas, porque a gente identifica as funções hipotônicas ou as funções hipertônicas e modula, busca um equilíbrio tanto com as agulhas nos pontos adequados de cada meridiano, e tudo isso é uma grande ciência, uma grande arte, é um artífice para a gente poder reequilibrar esse paciente, e a gente pode contar com os apoios dos sabores dos alimentos. Realmente isso é uma técnica, é uma capacidade que nós temos de realmente ajudar para que o paciente se transforme nesta figura, né? Como repito mais uma vez, com os pés na Terra, com os pés no planeta e atingindo a consciência cósmica, atingindo realmente quem ele é, atingindo níveis de consciência mais espiritualizados. Muito bem, o que se fala hoje, o que é a acupuntura? Hoje o que se comenta, né, no conhecimento atual da acupuntura? Sabe-se que a acupuntura é um ramo da chamada medicina tradicional chinesa, que também envolve a fitoterapia, envolve a dietoterapia, que nós vamos falar um pouco aqui da dieta dos alimentos, envolve Tuiná, Tai Chi Chuan, Qigong, quer dizer, tem várias técnicas, são vários ramos da chamada medicina tradicional chinesa, do qual a acupuntura é um dos ramos, que visa o equilíbrio com a natureza. Esse relógio que está colocado ao lado direito do seu monitor é fantástico, chamado relógio orgânico, e a gente utiliza, recentemente eu publiquei no meu Face, na página do Face, exatamente isso, que por intermédio do relato do paciente, você pode perceber isso também em você, quais são os horários que você se sente melhor do dia e quais os horários que você está com perda de energia, não está tão bem, se sente, sabe, almoçou, baixou um pouco a energia, no meio da tarde você está mais enérgico, de manhã você está com sono, à noite você fica mais disparado no nível energético, está mais disposto. Quando a gente usa esse relógio orgânico, a gente sabe que as 24 horas do dia, dividido por 2, são 12 horas, e que equivale às 12 funções que a medicina tradicional chinesa trata no corpo humano, no ser vivo. Então, a cada 2 horas, total de 12, que dá 24 horas, uma víscera ou um órgão é mais estimulado do ponto de vista energético, tanto celeste quanto terrestre. A pessoa se sentindo bem nesse horário significa que aquele órgão não tem nenhum tipo de problema. A pessoa não se sente muito bem, se sente indisposta, tem problemas energéticos, enfim, algum tipo de manifestação, a gente sabe que pode, por intermédio desse relógio orgânico, identificar que tipo de órgão está acometido. É exatamente aí do lado direito, olha, das 23 a 1 aqui em cima, né? Das 23 a 1 é o horário da vesícula biliar. Por isso que se indica que deve-se dormir antes das 23 horas. 23 horas é o começo do dia, horário da vesícula biliar. Da 1 às 3 da manhã é o horário do fígado. Das 3 às 5 é o horário do pulmão, onde as pessoas com tuberculose, problemas de saúde ligado ao pulmão, tossem muito, etc. Das 5 às 7 da manhã, o intestino grosso, que você tem que levantar e funcionar o intestino. Das 7 às 9 é o horário que você tomar o teu café da manhã. E a única coisa assim que eu uso na dietoterapia norte-americana é isso, que eles fazem de correto, aquele café da manhã com ovos, bacon, etc. Por quê? Porque das 7 às 9 é o horário do meridiano do estômago. Em tese, você poderia comer até um caminhão de concreto, terra, pedra, que o teu estômago estaria pronto para fazer essa digestão. Das 9 às 11 já começa a digestão, portanto é o meridiano do baço e do pâncreas. Das 11 às 13 é o horário do coração, normalmente a gente costuma almoçar, das 11 às 13 é o horário do coração. E também há estatísticas em hospitais ligados à área coronária
que esse horário das 11 às 13 é o horário que mais problemas dá de acidentes vasculares coronarianos, tá? Das 13 às 15, o intestino delgado começa a absorver os alimentos. Das 15 às 17, horário da bexiga. Das 17 às 19, os rins. Das 19 às 21, horário de namorar, portanto, circulação e sexualidade. Das 21 às 23, o triplo reaquecedor. E aí, às 23 horas, começa novamente o ciclo com a vesícula biliar. Ou seja, tudo isso é importante para saber que nós temos que viver de acordo com a natureza, né? Viver de acordo com os ciclos da natureza, tanto os terrestres quanto os celestes. Nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Então, essa aqui é uma apresentação, importante ramo da medicina tradicional chinesa, uma técnica milenar, ao mesmo tempo dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde. E tem tudo para ser um dos métodos mais utilizados no futuro, tanto aqui no Brasil como na Idade Moderna. Aqui tem esse bonequinho, são alguns pontos de acupuntura e os meridianos que percorrem, como se fossem pequenos rios energéticos que percorrem o corpo todo. Cada um dos pontos tem um nome poético particular e ativa uma determinada função. Acelera, reduz, equilibra, principalmente. Mas há vários pontos que a gente pode trabalhar com diversos órgãos e vísceras. Como eu disse, a acupuntura fala-se em 5.000 anos, mas obviamente é anterior a isso. A acupuntura que eu particularmente pratico, e nós, existem alguns tipos de acupuntura, às vezes as pessoas me perguntam, mas que tipo de acupuntura você faz? A minha é absolutamente tradicional, essa que leva a história do Wan Ti, né, o imperador amarelo, que há 5.000 anos atrás, falando com o seu médico Qipo, começou a fazer uma codificação do que seria a medicina tradicional chinesa. O imperador amarelo era um ser espiritualizado, ele tinha uma que a gente chama nas tradições de mandato celestial, ou seja, ele tinha um mandato do céu para poder comandar a humanidade aqui na Terra. Obviamente que tudo isso é simbólico, mas também é real. De maneira que ele começou a fazer uma entrevista com o seu médico, falando o que era a técnica dele, que com aquelas agulhinhas conseguia manter o povo mais saudável e com mais alegria de viver. E o Qipo vai explicando para ele, por intermédio de um livro chamado Ling Shu, o pivô, a agulha pivotante, a agulha que pivoteia, né, que gira, e ele começa a explicar todos os cânones da acupuntura. Essa imagem aqui é a imagem do original do livro Ling Shu, o livro da acupuntura, que é a Bíblia dos acupunturistas, né? O Ling Shu e o Shou Wei. Esse é do Ling Shu, é o livro básico, primordial da acupuntura tradicional chinesa, que é o que a gente usa. Além disso também, algo que a gente chama nas tradições, a transmissão do conhecimento, que a gente fala de boca a ouvido, né? Que o mestre só fala para o ouvido. Por isso que a acupuntura cresceu muito, se desenvolveu na China, pelas famílias, né? Os avós ensinando os filhos, os avós ensinando os netos, na verdade, passando o conhecimento de boca a ouvido, sem estar escrito, sem estar falado, sem estar numa lousa da escola para poder dizer o que estava acontecendo. O que diz a medicina tradicional chinesa ou a tradição taoísta da medicina chinesa? A Terra é uma das energias chamada Yin, é uma energia Yin, é uma energia centrípeta, uma energia mais concentradora. E o céu, que é mais expansivo, ele é mais aberto, ele é todo mais para cima, né, chamado Yang. Uma energia desce, a outra energia sobe. O Yang desce e o Yin sobe. São duas energias que tendem a se encontrar. E aí faz esse símbolo maravilhoso que é o Tai Chi. Parece uma coisa um tanto quanto simples esse símbolo, mas na verdade não é. Aqui embaixo o preto começa aqui, bem aqui embaixo, pequenininho, fraquinho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ele chegar no seu ápice. Quando ele chega no seu ápice, ele tem em si o germe do contrário. Olha que coisa interessante. O germe do contrário, que começa aqui bem pequenininho, aqui em cima, o branco, vai subindo, crescendo, crescendo, enquanto ele vai descendo, e chega aqui embaixo, ele traz o germe do seu próprio contrário. Então a luz branca do céu desce para até atingir a Terra. Quando chega à Terra,
Aqui onde é o ambiente da Terra está a origem de novo, e ele começa a disparar aqui, ele começa a semente despertar e começa a não crescendo novamente. Esse movimento do Tai Chi, né, do Yin e do Yang, é representado por todas as funções da vida da gente. E aí a gente pode falar das duas polaridades do universo que estão não só no céu e na terra, mas no quente, no frio, no dentro, no fora, no cima e embaixo, no homem e na mulher. Enfim, toda a polaridade, e precisa da polaridade, porque senão não há vida, não há movimento. Essa luz está acesa porque tem um polo positivo e um negativo. Tem um polo positivo, o Yin e o Yang. Se você der a partida no seu carro, tirar um fio da bateria, tanto o Yin quanto o Yang, o positivo ou o negativo, o seu carro não vai pegar e essa luz vai apagar se tirar um dos polos. Portanto, a vida é uma grande junção entre o Yin e o Yang. Um é a energia, que é o alimento, a outra é o ar, que nós respiramos. O objetivo, como eu disse, é a harmonia e o equilíbrio dessas forças aparentemente contraditórias. Elas são contraditórias, porém, longe da interpretação marxista, hegeliana do Ocidente, de falar que essas forças têm do capital e trabalho, um tem que anular o outro, né? Os filósofos ocidentais sempre buscaram nessa luta um vencedor e um derrotado. A medicina chinesa, o taoísmo, falam o contrário. Essas duas energias se digladiam, mas de maneira harmoniosa, respeitosa, porque uma não vive sem a outra. O homem não vive sem a mulher não vive sem o homem, mas são naturezas muito diferentes, né? Um é mais yang, o outro é mais yin, e um precisa do outro, inclusive até para se espelhar, sobreviver e se reconhecer e crescer um com o outro. Muito bem, esse casal cósmico, né? Yin, terra, e yang, céu, diz a tradição que deste casamento surgem os chamados 5 elementos, né? A escola dos 5 elementos. E essa escola dos 5 elementos é representada pela madeira, pelo fogo, pela terra, pelo metal e pela água. Então esses são os 5 elementos, né? Que a gente vai estudar aqui agora, que cada um deles tem uma representação orgânica. A madeira, como se sabe, gera o fogo. O fogo, depois que ele se extingue, ele acaba, ele vira um carvão, ele vira uma terra, ele vira um barro. O barro tem dentro de si o metal, né? Você precisa buscar, cavocar a terra para derreter determinadas substâncias para se chegar ao metal. E se você aquecer o metal, ele se transforma em líquido, portanto a água, e a água vai gerar a madeira, vai alimentar a madeira, que vai gerar o fogo, que vai gerar a terra, que gera o metal, que gera a água. Esse pentagrama dos 5 elementos é maravilhoso dentro da medicina tradicional chinesa, e em cada consulta nós fazemos um pentagrama energético, né, para saber qual que é, os órgãos e as vísceras, para saber o que vai bem na madeira, no fogo, na terra, no metal e na água de cada paciente, por intermédio de uma leitura específica de uma anamnese, tanto escrita quanto pela pulsologia, que é maravilhosa, pela pulsologia chinesa. Já fiz programa sobre isso, mas a gente vai fazer em breve novamente, porque é um tema que sempre me pedem, que a gente identifica de qual desses elementos a pessoa está com hipertonia, com muita energia, em função de uma ou hipotonia de outros. A gente precisa reequilibrar essas energias orgânica, energética e fisiologicamente para que o paciente retome a sua própria saúde. Eu gostaria de lembrar que os principais órgãos, as funções metabólicas é o fígado ligado à madeira, o coração ligado ao fogo, baço pâncreas ligado à terra, pulmão ligado ao metal e o rins ligados à água. Então os elementos. E órgãos é fígado, coração, baço pâncreas, pulmão e rins, cada um ligado a um elemento. Mas não é só órgão, há também as vísceras de cada um. Então o fígado está ligado à vesícula biliar, portanto fígado e vesícula biliar são um elemento madeira. Coração e intestino delgado, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade são ligados ao fogo. Hoje a ciência médica fala, e o cérebro é o segundo intestino. O intestino é o segundo cérebro, né? Inverti.
O intestino é o segundo cérebro, todas as patologias começam no intestino. Sabe há quanto tempo os chineses falam isso? Sabem há quanto tempo os chineses falam isso? Há 5.000 anos. Tanto é, a prova está aqui. O órgão acoplado ao coração, que é a sede do espírito, é o intestino delgado. No Tai Chi Chuan, quando você vai começar uma meditação, se coloca a mão esquerda e a mão direita por cima, que tem um significado que eu não vou explicar aqui agora neste momento, e se coloca a 3 dedos abaixo do umbigo, chamado Tatien, o centro do corpo, que é exatamente aonde se deve concentrar a consciência. É uma referência a esse segundo cérebro. Hoje a ciência fala que no cérebro se produz 10% da serotonina produzida no cérebro. 100 milhões no intestino contra 1 milhão na cabeça. Mas de qualquer maneira são serotoninas que são produzidas no intestino. O baço pâncreas, que nós falamos agora ligado ao elemento terra, está ligado ao estômago. Vamos lá, Iago, por gentileza. Baço pâncreas, estômago, essa terceira linha. O pulmão ligado ao intestino grosso, ao elemento mental. Rins e bexiga ligados ao elemento água. Antes de continuar aqui, eu vou pedir para o... Nossa, estou recebendo algumas informações aqui no site, espera um minutinho só. Antes da gente dar continuidade ao nosso programa, eu quero lembrar, eu vou pedir para o... Nós vamos falar um pouco agora do Encontro Nacional da Quantum Bill. Nós temos um slide, aliás eu vou passar por aqui. Do começo. Muito bem, pode colocar nosso computador no ar, por gentileza, Iago? Terceiro Encontro Nacional do Quantum Bill será onde? No Arraial da Ajuda, na Bahia, no Eco Resort. Toda a infraestrutura e atividades, com centro de evento, spa, piscinas e bar, academia, café da manhã, espaço para meditação, café da manhã e almoço. A Quantum Bill, pensando em inovar, quer oferecer com exclusividade a seus credenciados uma experiência transformadora no seu próximo evento, que tem o seguinte conceito: uma experiência da qual você não vai esquecer, longe da selva de concreto dos grandes centros urbanos. A experiência deverá unir conteúdo de ponta e experiências sensoriais, será um misto de imersão na tecnologia e nas coisas mais simples da natureza. A integração dos cérebros, é que a gente estava falando agora há pouco, né? O cérebro analítico e o cérebro criativo. Atração internacional. Lynne McGrath é uma das vozes centrais desse novo movimento da consciência que se espalha em todo o mundo. Ela é autora de 6 livros, incluindo best-sellers mundial, entre eles O Campo, O Experimento Intenção e O que os Médicos Não Lhe Dizem. Seus livros foram traduzidos para 30 línguas. Ela é conhecida por estudos nada convencionais como experiências de intenção, cura à distância e visão remota. Ela foi convidada pela Quantum Bill para palestrar nesse terceiro encontro nacional devido às profundas implicações das descobertas descritas em seu best-seller, O Campo. Daqui a pouco nós vamos colocar um depoimento dela aqui, que foi gravado especialmente para o encontro. McGrath vai falar sobre as descobertas relativas no campo, do livro O Campo, que comprova que o universo é uma rede de energia e informação e permeia e une a todos. Todos nós somos interligados. É o que a quântica fala, né? O professor Inamoto irá falar sobre o método Quantum Bill e as doenças degenerativas. O Dr. Carter falará sobre uma visão quântica do câncer. Também o Dr. Carlos Baraglini, excelente professor, tem dado aulas no curso de pós-graduação maravilhosas. Vai falar também sobre o câncer, uma breve discussão sobre teorias metabólicas do câncer. César Lourenço vai falar sobre bioquímica e aspectos quânticos. A Terezinha de Jesus vai falar sobre geopatias. Bruno Zilber, Dr. Bruno Zilber, vai falar sobre microscopia de campo escuro. Boris Petrovic vai falar da medicina energética e ciência cósmica. O pacote pode ser completo com alimentação e hospedagem, quartos com visita para o mar, olha só que beleza. 4 noites incluídas, de 17 a 21 de novembro. Serão 2 dias de conteúdo e 2 dias de lazer.
num lugar absolutamente paradisíaco. Vai ter um programa lá, Vital Energy Spa, coordenado pelo Boris Petrovic, sobrinho neto de Nikola Tesla. Esse programa consiste em atendimentos terapêuticos ao longo do evento, com terapeutas especializados. Haverá medições antes e depois através do Tesla Bio, que é um equipamento muito interessante que a gente está estudando no curso da pós, que faz uma fotografia da ponta dos dedos, dos 10 dedos da mão, e dá um amplo espectro de um diagnóstico de tudo que está acontecendo no corpo das pessoas. Esse aqui é o Tesla Bio. Medição em tempo real da alteração do biocampo de seres humanos a partir da prática das terapias. Aqui do lado direito você pode ver aqui o dedo das pessoas e as avaliações energéticas. Então essa é a programação, dia 17/11, quinta-feira, chegada e jantar de confraternização, na sexta palestras e workshops, jantar de confraternização, palestras, sábado palestras, tarde livre para atividade, jantar especial à noite, ainda no domingo também palestras e workshops de manhã, tarde livre para atividades e o retorno na segunda-feira. Esse Vital Energy Spa estará com programação paralela todos os dias durante o evento. Eu vou pedir agora para o Iago Matsumoto colocar um filme da nossa palestrante internacional, que ela fez um texto, fez uma gravação muito simpática, a Matgard, que falando sobre esse evento. Peço para o Iago colocar o filme para a gente assistir. Hello, Brazil. I'm so excited that my trip to Brazil is coming up, and I'll be able to share with you all kinds of amazing revelations. I'm going to be talking about the work I expounded upon in The Field, my book, The Field, which described a revolution in the making, the discoveries of a number of scientists in frontier areas of physics and many other areas, demonstrating that our world is not the Newtonian static collection of separate objects that it has been described to us, but much more a quantum energy field that unites us all as an invisible web. You're going to find out revelations about how molecules work and cells communicate through frequency, not through chemistry. You're going to find out that our higher cognitive functions don't even sit in the brain, but sit out there in this quantum field. You'll find out much more about why things like ESP and precognition and healing through a distance work, again, through this energy field. And you'll find explanations for why the new types of healing, energy psychology and other forms of healing, actually work and work better than the kinds of drug-based ideas that we've been using in medicine for many years. Now, aside from that, I'm also going to talk about the intention experiment. When I finished The Field, I had one little bit of unfinished business, which was the implication that consciousness is an actual something with the capacity to change physical matter. So being a journalist by trade, I wanted to find out how far we could take this. You know, what could we do with this? Can we cure cancer with our thoughts? And I was also really interested in the idea about whether or not lots of minds thinking the same thought at the same time magnifies the effect. So I set up a thing called the intention experiment, which not only looked at the entire science of intention, which I had detailed in my book, The Intention Experiment, but I also set up an ongoing living laboratory using the scientists I'd met in the field and coupling them with my readers that I have around the world, because my books are in 30 languages. And every so often I would invite my readers to come onto my website and send an intention to some sort of controlled target. Now, we've done 29 of these experiments to date, and believe it or not, 25 have shown measurable, significant, positive effects. No drug out there
has that level of efficacy. We've shown that we can make plants grow faster with our thoughts. We can change properties of water and purify it. We can even lower violence in war-torn areas. So I'm going to be describing the power of intention and also engaging you in an actual experiment, putting you into a small group of 8 and demonstrating how tiny groups can have giant healing effects. So please join me in the Quantum Bio event, and you'll find out that one good thought is all it takes to change the world. See you then. Thank you. É realmente muito simpática, né? Ela tem um brilho interessante e é muito interessante para falar sobre o campo e a capacidade de a gente mudar nossa realidade com o nosso pensamento e experiências práticas sobre o nível da intenção. Realmente deve trazer coisas maravilhosas para esse terceiro encontro nacional da Quantum Bio. Eu quero agradecer as pessoas que estão curtindo o nosso programa, a Fanny Coquinou, o Evandro Rezende, que desapareceu, nos conhecemos pessoalmente em Sorocaba, nos eventos e palestras lá, o Anderson Castaldi, Malu Bolzani, Nilta Pinheiro, Jesuína Marques, Daniel de Moraes Ferreira, Valéria Costa, Mônica Kfouri, Marcelo Shaddai, Ricardo Parra, Valesca Tornou e Shen Jaryon Cho. A Nilta Pinheiro fala, boa tarde, Baldan, temos esquecido de mudar muitas coisas, inclusive o horário do nosso corpo. Nestes tempos, saber desta medicina natural somente quando alguém levanta o véu que encobre a ponta do grande iceberg. Pois é, né, Nilta? A gente faz parte da natureza e, por incrível que pareça, a urbanização, a idade moderna, fez com que nós nos afastássemos da própria natureza e entrasse dentro de uma redoma de concreto e de shoppings e de prédios e de luz e ar-condicionado, e a gente acaba se afastando da natureza. Tive contato com uns amigos ontem e mostrando uma visita a uma aldeia indígena com cocara, aqueles filmes daqueles índios dançando, a dança da cura, aqueles tambores, aquele respeito com a terra, aquele movimento, aquela coisa de se olhar já encanta, né? Está um pouco tudo do que a nossa convidada internacional irá falar um pouco, da intenção, da coletividade vibrando junto por um objetivo, né? A Mônica Kfouri pergunta, por que uma pessoa de repente deixa de sentir o sabor dos alimentos? Mônica, pode ser por duas coisas, por questões de problemas digestivos ligados principalmente ao baço e pâncreas também e ao estômago. A língua é um microsistema, a gente utiliza a língua não só para diagnóstico, mas tem gente que coloca agulha na língua. Eu já recebi essa acupuntura, disse que não dói. Dói sim. É muito eficiente, é bacana, é funcional, mas realmente é dolorido também, um pouco dolorido. Pode ser isso e pode ser o afastamento da gente com a gente mesmo, né? Às vezes eu fico bobo, né, com as mães atuais que colocam as crianças para comer, para jantar ou para lanchar de frente de uma televisão ou de frente do computador. E já psicólogos, desde quando eu fazia o curso da psicopatologia, falava-se da importância de você se concentrar no ato, de se focar no ato. E a hora de comer é a hora de comer, se focar naquele momento. Não tem que se distrair com mais nada, né? Você está se alimentando, tem que ser uma comunhão do alimento, você está colocando coisas para dentro do seu corpo, você está ingerindo substâncias que vão se transformar nas suas próprias células. Vai se alimentar suas células serão transformadas, renovadas por intermédio daquele alimento. Então não tem por que se afastar de si próprio, né? E às vezes a gente acaba se afastando tanto e acaba esquecendo de ter um deleite que pode ser com coisas absolutamente simples, não precisam de tanto rebuscamento. Mas, aliás, às vezes, muitas das vezes, a grande rebuscamento mostra, na verdade, que nós estamos muito mais afastados de nós do que a gente imagina. Iago, eu vou começar a passar aqui os slides novamente. Você me tira do ar quando acabar o nosso tempo, porque senão eu fico até amanhã falando aqui, tá bom? Então, nós vamos aqui dar continuidade, nós estávamos falando. Eu peço para a gente colocar nosso slide novamente do meu computador. Então, fígado, vesícula, elemento madeira, fígado, órgão, vesícula biliar,
a víscera, coração, órgão, intestino delgado, víscera, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade são duas funções que não têm órgãos específicos. TR Yang, circulação e sexualidade, Yin. Baço pâncreas, órgãos, estômago, víscera, pulmão, órgão, intestino grosso, víscera, rins, órgão, bexiga, víscera, e cada um dos elementos. Madeira, fígado e vesícula, fogo, coração e baço pâncreas e estômago, terra, pulmão, intestino grosso, metal, rins e bexiga, água. Agora nós vamos fazer uma associação deles com os sabores. Madeira, fígado e vesícula, ligado ao sabor ácido. Se uma pessoa tem fígado e vesícula biliar baixo tônus, hipotônico, que devemos falar para a pessoa, alimente-se de alimentos mais ácidos, frutas cítricas. Por quê? Queremos tonificar fígado e vesícula biliar, segundo nossa anamnese, tanto pela ficha, pelo questionamento do paciente, quanto pela própria pulsologia. Se a pessoa está triste, está amargurada, está faltando alegria no seu coração, né? Intestino delgado, a pessoa mais para baixo, está precisando de sabores mais amargos, para tonificar coração e intestino delgado, para dar mais fogo para este equilíbrio orgânico, energético e funcional. Se está faltando com problemas digestivos, né? Terra, baço pâncreas e estômago, tem que se alimentar com alimentos doces. Pulmão baixo, deve-se comer pimenta, alimentos mais picantes, gengibre, nós vamos passar daqui a pouco alguns alimentos. E água, rins e bexiga, o elemento ou o sabor dos alimentos chamados salgado. Aqui entra novamente o pentagrama, porque você pode ver aí no seu lado direito do seu monitor, né, o ciclo chamado de geração. Né? A madeira, como dissemos, gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água alimenta a madeira, que alimenta o fogo. Então essas flechinhas que são, não são pontilhadas e são constantes, né, elas são preenchidas, é o chamado que a gente chama de ciclo de geração. E existe o ciclo de repressão, que é o pontilhado. A madeira, que à esquerda, faz o quê? Ela tira os nutrientes da terra, então ela reprime a terra, ela seca a terra, ela reprime. A terra, por sua vez, esgota a água. Se eu jogar água na terra, ela vai sendo absorvida e acaba. Então a terra reprime a água. A água faz o quê? Apaga o fogo. E o fogo derrete o metal e o metal, por sua vez, corta a madeira. Então a madeira reprime a terra reprime a água reprime o fogo reprime o metal reprime a madeira. Isso é muito importante para a gente entender quando a gente está tratando de um paciente com excesso de uma função e obviamente estará com insuficiência de outro elemento. A gente tem que reequilibrar e tem que levar em consideração esses dois ciclos, de geração e de repressão, porque essas vísceras e órgãos trabalham de uma maneira tanto de geração quanto de repressão. Portanto, a gente precisa identificar o que está acontecendo com aquele paciente e quais são as técnicas que adotaremos para esse reequilíbrio. É importante, dentre várias observações que a gente poderia fazer nas patologias modernas contidas nesse maravilhoso pentagrama, a gente pode lembrar, por exemplo, da hipertensão, né? O que a gente depreende com a medicina chinesa? A hipertensão é excesso de fogo, excesso de coração, tem excesso de energia no fogo. O que eu faço para combater essa hipertensão? Além das técnicas de sedação do coração, desse elemento fogo, preciso reduzir os alimentos que alimentam este fogo, eu tenho que tonificar a água aqui, que é tonificar os rins, porque o rim vai apagar o fogo. A água vai apagar o fogo. Eu tenho que tonificar o rim para reduzir a força do fogo no coração. Que é um pouco exatamente ao contrário do que se faz com a medicina alopática. Que nos casos da hipertensão, se dá um remédio chamados diuréticos para a pessoa perder líquido e por conta disso baixar mecanicamente a pressão arterial, o que de fato funciona. Mas do ponto de vista energético, a gente está sedando o rim. Está enfraquecendo o rim para que ele elimine mais água
E aí, energeticamente, esse fogo poderá ficar mais forte do ponto de vista energético. No caso da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, nós fazemos o que? Tonificamos a água para apagar esse fogo. E aqui então a gente começa a ver esse engendramento e repressão de acordo com os órgãos. O fígado gera o coração, que gera o baço pâncreas, que gera o pulmão, que gera o rins, que gera a madeira. Então fígado gera coração, coração gera baço pâncreas gera pulmão, pulmão gera rins e rins gera fígado. Os ciclos de repressão. O fígado reprime o baço pâncreas reprime o rim, os rins reprimem o coração reprime o pulmão e o pulmão reprime o fígado. Olha só como é maravilhoso. Você fazendo um mapa energético dos elementos, vísceras e órgãos do paciente em cada sessão, as pessoas me perguntam, mas tem que pegar o pulso em toda a sessão. Óbvio que tem que pegar o pulso em toda a sessão. Porque o pulso está te fazendo um registro, uma fotografia naquele momento de como está o paciente naquele momento. Devia se pegar antes, eu geralmente pego durante a sessão também para saber se as agulhas que eu coloquei estão chegando no resultado que eu desejei, se o paciente está reagindo de acordo com a técnica que eu adotei, se eu tenho que assumir outros caminhos, inclusive naquela sessão. E na outra sessão, obviamente, que você tem que avaliar não só o estado geral do paciente, as técnicas que você fez e também como está o paciente. Pode voltar aqui, eu tenho uma série de slides aqui sobre as formas dos alimentos e eu vou passar apenas rapidamente. O Iago já está querendo me pôr para fora aqui, não vai dar para a gente falar sobre isso. A forma dos alimentos são muito ligados às formas energéticas. Mas eu vou falar da acupuntura e dos sabores, conforme eu prometido no início do programa. Então, o sabor ácido tonifica o fígado, como falamos. Então, tem o abacaxi, tem a laranja, o limão. O azeite também tonifica o fígado, faz com que ele funcione, principalmente a vesícula biliar, tá? Mas o ácido tonifica mais o fígado. Pessoas com pouca raiva, com pouca iniciativa, que precisam ter mais raiva, precisam de alimentos ácidos, porque também precisa ter raiva também. Meu filhote pequenininho, hoje ele é médico ortopedista no Hospital São Paulo, ele era pequenininho e ele tinha uma insuficiência de fígado de criança. Às vezes eu batia na bunda dele, pá, e ele ficava com aquela raiva. E eu ficava olhando para ele e falava, legal, porque quando ele ficava com a raiva eu sabia que o fígado dele estava sendo tonificado. Parece coisa de cientista maluco, mas não é coisa de acupunturista maluco. O amargo tonifica o coração. E aí nós temos aí a Catalônia, temos... A alcachofra ela é mais interessante, é amarga, mas ela também tonifica o fígado. E as berinjelas e as folhas mais amargas tonificam mais o elemento fogo, o coração. O doce, como eu disse, baço pâncreas e também o estômago. Então a abóbora japonesa, as cores também, né? O amarelo está ligado à terra, né? Como a cenoura, as próprias raízes, como a beterraba, sempre tem doce, tem açúcar, são transformadas em glicose, tonificam o baço pâncreas. Os picantes estão ligados ao pulmão, aí tem a curcuma, tem a pimenta, tem o próprio gengibre, tonificam o pulmão quando a gente quer tonificar o pulmão. E os rins são tonificados pelo sabor salgado, pela carne de porco, pelos peixes também salgados e também pelos grãos, como os feijões. Se a gente imaginar o feijão, ele é muito parecido com a própria imagem do rim. Então, as emoções, o fígado está ligado à raiva, e portanto, como eu disse, a raiva também é importante para a saúde, todos nós deveríamos, de uma certa maneira, quando nós somos ofendidos e tal, desenvolvimento não é para ser cachorro raivoso, ficar latindo para todo tipo de situação, não é bem isso. Mas o fato é que a raiva é uma das 5 emoções importantes para a natureza e ela deve ser expressa. Uma das coisas que eu pergunto na anamnese, quando estou no consultório, numa primeira consulta, o que você faz quando alguém te deixa com raiva? Você engole, você expressa essa raiva, você prefere engolir, é mais diplomática. As pessoas diplomáticas geralmente têm o fígado em excesso, um fígado um pouco intoxicado.
Coração é o órgão da alegria, né? Então a gente pode identificar se uma pessoa está mais alegre ou está mais triste pegando o pulso e avaliando o meridiano do coração, por exemplo. As pessoas olham para você e falam, pô, você é mágico, parece bruxo. Não, não é verdade. A gente sabe que pelo meridiano do coração a gente sabe se a pessoa está alegre ou triste. O pulmão em excesso sobretudo. O baço pâncreas está ligado ao pensamento. O pulmão, como eu disse, está ligado à tristeza, que também precisa ser vivida, né? Como a raiva. Né? Não falar, eu não sou triste, eu quero só ser feliz, eu só quero viver alegria. Isso não existe. Nós temos que viver as 5 emoções. E os rins ligados ao medo. Todos nós também temos que ter medo. Falta de medo, o destemor é uma patologia. A falta de medo é uma patologia. Né? As pessoas que se arriscam muito a vida, uma coisa muito idiota, isso é uma patologia, não é uma coisa bonita, não. Então, voltando ao nosso aqui, para encerrar, coração ligado à alegria, baço pâncreas, a reflexão, pensamento, pulmão, tristeza, rins, medo, fígado, raiva. Agora aqui uma pequena orientação do que significa cada um deles. O coração embaixo, uma pessoa muito emotiva. Coração em excesso, excitação, sonhos, agitação, insônia. Fígado baixo, temor. Fígado em excesso, raiva. Baço pâncreas, cansaço mental, dificuldade de concentração. Em excesso, obsessão, ideia fixa. Pulmão, angústia e insuficiente. Em excesso, tristeza e excitação. Rins baixo, indecisão, medo e apreensão, autoritarismo, extravagância, no caso quando tiver em excesso. Isso é muito engraçado, porque às vezes a gente pega uma pessoa com rim muito baixo, a gente percebe o terceiro segmento do pulso esquerdo do paciente. Você fala, você tem medo? Por que você sabe? A gente percebe porque o rim está baixo. E isso é preocupante porque se uma pessoa deprimida você dá decisão, é um pouco arriscado. Às vezes a gente não faz isso. Por isso que com depressão a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar com a acupuntura. Nós temos uma palestra específica sobre isso, que aliás foi tema da minha monografia quando eu fiz o curso de pós-graduação em psicopatologia. Ciclo de engendramento, vamos lá. A alegria gera a reflexão gera a tristeza gera o medo gera a raiva. Olha que interessante isso, hein? Depois de um momento de muita alegria, eu vou ficar pensativo. Esse pensativo, eu vou ver que o mundo acaba, que eu vou ter um fim, essa reflexão existencial me acaba me gerando uma certa tristeza. Essa tristeza vai me levar ao medo, esse medo com o tempo vai se transformar em raiva e essa raiva vai me transformar num momento de alegria. Olha que interessante. E o ciclo de repressão. A alegria, quando a pessoa está triste, ela precisa de alegria para poder reprimir a alegria. Se a pessoa está com raiva, ela precisa um pouco de tristeza. Se a pessoa está com raiva, está muito reflexiva, precisa sentir raiva. E se está com medo, precisa refletir mais. E se está com muita alegria, é bom também que conheça um pouco do medo. Isso é muito interessante e isso aqui é uma rápida passagem aqui. Eu só queria colocar aqui os meus contatos, o João Carlos Baldan, meus consultórios Senador Casimiro da Rocha, 222, Profissão Rubião Meira, 42, no Sumaré. Meu e-mail é o jcbaldan@gmail.com, o site www.jcbaldan.com.br. Agendamentos da consulta, para marcar comigo, é 97719-2266. Pode passar o WhatsApp para a secretária, 97719-2266. Pode voltar aqui para mim, Iago, por gentileza. Passamos o programa Salutes, é exibido toda segunda-feira, 14 horas, ao vivo. A direção geral é de Alberto Luchetti, a coordenação é de Ricardo Parra e os trabalhos técnicos são de Iago Schneider Matsumoto. A criação e direção do programa é deste que vos fala, João Carlos Baldan, sou eu. Sou muito grato por sua audiência, comentários, críticas e sugestões na página do Face. Eu estou subindo este programa logo mais para o YouTube, vocês podem olhar, por favor. A Nilta Pinheiro fala uma hierarquia entre os elementos e assim há tratamento dos órgãos como avô, mãe e filho. Li para entender
1% dessa medicina antiga. É isso mesmo. A mãe sempre tonifica e o avô educa, como na civilização antiga chinesa. Então, todas as segundas-feiras, às 14 horas aqui ao vivo, agradeço pela audiência, peço para que vejam o canal do YouTube, se gostarem, passe para frente, se não gostarem, posso fazer sua crítica, mas não fico falando para todo mundo, não. Pode mandar a crítica diretamente para mim. E eu agradeço a todos, uma boa semana e até segunda. Ricardo Pá.